Na aula anterior, nós vimos que estes pontos A, B e C determinam este paralelepípedo. E vimos também que o volume deste paralelepípedo foi calculado tomando o modo do determinante da matriz determinada por esses três pontos. Nesta aula, nós vamos fazer o mesmo cálculo, isto é, determinar o volume deste paralelepípedo, mas aqui nós vamos seguir outro caminho, qual seja, nós vamos utilizar conhecimentos de geometria espacial e geometria analítica para obter o mesmo resultado. Então, aqui nós sabemos que o volume de um paralelepípedo, eu vou chamar esse paralelepípedo de V de PP, e nós sabemos que a sua área, ou melhor dizendo, seu volume deste paralelepípedo é igual à área da sua base multiplicada pela sua altura. A área da base desse paralelepípedo, na verdade, é um paralelogramo. Então, o SB aqui que nós procuramos, a área da base, é a área de um paralelogramo é igual à base deste paralelogramo, que no caso aqui, a nossa base é o comprimento do vetor A, portanto, a norma do vetor OA, norma, comprimento ou módulo, multiplicado pela altura. Aqui eu estou chamando de H minúsculo a altura do nosso paralelogramo. Observem que aqui eu tenho um ângulo que eu estou chamando de, eu vou chamar esse ângulo de ângulo θ. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo em R, e então nós sabemos que o seno deste ângulo θ, o seno de θ, é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, no caso aqui, é o lado OB, e é o comprimento do vetor OB. Então, seno de θ é a norma do vetor, é igual à altura H dividido pela altura H dividido pela norma do vetor OB. Isso implica que o H é igual à norma de OB multiplicado pelo seno do ângulo θ. Então, diante aqui desta fórmula, nós podemos já fazer aqui a substituição, e então nós ficamos que a área da base é igual à norma do vetor A multiplicado pela norma do vetor
OB multiplicado pelo seno do ângulo θ. Mas eu vou querer aqui escrever o seno de θ em função do cosseno, que é o objeto que nós vamos poder utilizar para obter o resultado que queremos. Então, eu vou escrever aqui o seno de θ, de acordo com a relação fundamental da trigonometria, é igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de θ. O que vai me interessar é que me vai ser possível, com esse desenho aqui que nós fizemos, calcularmos o cosseno deste ângulo em função desses dois vetores. E então, a nossa expressão agora fica módulo de O multiplicado pelo módulo de OB multiplicada pela raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Nós vamos agora calcular o cosseno de θ. O cosseno de θ, em função dos vetores OA e OB, é igual ao produto interno do vetor OA pelo vetor OB dividido pela norma de A, aliás, norma de OA multiplicado pela norma de OB. Então vamos aqui determinar em a norma de OA. Ora, vejamos o seguinte: o vetor OA é um vetor que tem origem na base do sistema, então OA é igual a A menos O, que é este ponto aqui na origem do sistema. O vetor A, aliás, o ponto A tem coordenadas 3, 1, 2, menos a coordenada do ponto O, que é 0, 0, 0. Portanto, o vetor A tem coordenadas 3, 1 e 2. Do mesmo modo, nós vamos calcular. Bom, a partir daqui, nós podemos obter a norma de OA que, como sabemos, é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado, 4. E assim nós tiramos que a norma
do vetor OA é igual a raiz de 14. De modo semelhante, nós obtemos a norma do vetor OB, ou seja, o comprimento do vetor OB. Ora, aqui nós vamos ter a mesma situação do caso anterior. E eu não vou repetir essa primeira parte, já vou concluir imediatamente que o vetor OB tem componentes, pelo que nós já vimos aqui, tem componentes 1, 2 e 3, e daí, portanto, a norma de OB é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E vemos, portanto, que esse resultado dá também a raiz de 14. Então, isso implica que a norma do vetor OB é também igual a raiz de 14. Assim, agora nós vamos calcular o produto interno do vetor A pelo vetor OB. Nós já temos aqui os resultados e a norma de OA é igual a raiz de 14. A norma de OB é igual a também raiz de 14. Aqui as coordenadas dos pontos A, B e C. E então, o produto interno do vetor A pelo vetor OB é a soma dos produtos das componentes coordenada por coordenada. Então, o vetor OA tem coordenada 3, 1, 2, o vetor OB 1, 2, 3, então será igual a 3 multiplicado por 1 mais 1 multiplicado por 2 mais 2 multiplicado por 3, e a soma desse produto vai dar 3 mais 2, 5, 5 mais 6, 11. Dá 11. Portanto, tomando aqui agora a fórmula do cosseno de θ, ficamos que o produto interno é 11, a norma de OA é raiz de 14, a norma de OB também raiz de 14,
A raiz de 14 multiplicado pela raiz de 14, isso vai nos dar 14, que fica a raiz quadrada de 14 ao quadrado, fica, portanto, que o cosseno de θ vale 1 sobre 14. Como nós queremos o cosseno ao quadrado de θ para aplicar lá na fórmula, então isso implica que cosseno ao quadrado de θ é igual a 121 sobre 196. E agora nós voltamos lá para a nossa fórmula. A área da base é dada por essa expressão. Então, SB, que é a área da base, é dada por essa expressão. Fazendo a substituição, módulo de norma de OA é raiz de 14, norma de OB também raiz de 14, multiplicado pela raiz quadrada de 1 menos. Nós vimos aqui que o cosseno ao quadrado de θ é 121 sobre 96. Mas isso é igual a raiz quadrada de 14 multiplicado por raiz quadrada de 14 é igual a 14. Aqui, fazendo um mínimo múltiplo comum, ficamos com 196 no denominador, no numerador 196 menos 121. Traindo a raiz na parte de baixo, a parte de cima fica a raiz de 75, porque 196 menos 121, e então nós ficamos com 14 multiplicado pela raiz de 75, tudo isso dividido por 14. Aqui podemos cancelar, e então nós temos que a área da base do nosso paralelepípedo é igual à raiz quadrada de 75. Como o volume do paralelepípedo é a área da base multiplicado pela altura, que eu estou representando a altura do paralelepípedo com H maiúsculo, então nós ficamos que o volume desse paralelepípedo é igual à raiz quadrada de 75 multiplicada pela sua altura. Então agora o que nós vamos calcular é a altura do nosso paralelepípedo. Nós temos que a altura do nosso paralelepípedo é dado pela menor distância entre eles. E então essa altura
ela é determinada por esse segmento que tem uma extremidade no plano beta e a outra extremidade no plano alfa, e é um segmento perpendicular a ambos os planos. Esse segmento, portanto, é a sua altura. Então, nós temos já que o volume do nosso paralelepípedo é a raiz de 75 multiplicado por H, da H é o comprimento do segmento e J, ou qualquer outro que ele seja paralelo. Muito bem. Então agora nós vamos determinar a altura H. Quem é então a nossa altura H? Da geometria analítica, nós sabemos que a altura ou a distância entre esses dois planos, a menor distância entre esses dois planos é a altura, que vai dar, portanto, a altura do paralelepípedo. É igual à distância do plano alfa ao plano beta, que é igual à distância do plano alfa a um ponto pertencente, esse ponto P, pertencente ao plano beta. É um ponto de coordenadas conhecidas, que representamos por x0, y0, z0. E então, isso é igual no numerador, nós vamos ter o módulo de A multiplicado por x0 mais B multiplicado por y0 mais C multiplicado por z0 mais D. Esses elementos A, B, C e D são, na verdade, os parâmetros da equação que define o plano alfa, dividido pela norma, pela raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Esses parâmetros da expressão dentro da raiz quadrada é nada mais, nada menos do que um vetor normal um vetor normal ao plano alfa. Coordenadas do vetor normal ao plano alfa. Nós vamos então agora achar a equação do plano alfa. Ora, nós temos aqui
o vetor OA, nós temos o vetor OB. Isso aqui, portanto, como sabemos, está determinando um plano. E então, tomamos o vetor normal a este plano. Achamos as coordenadas do vetor normal e, a partir daí, encontramos a equação do plano. Aqui é o vetor normal ao plano alfa. Então, nós teremos que calcular o produto vetorial do vetor OA pelo vetor OB. Com isso, nós vamos encontrar as coordenadas do vetor normal ao plano. Os vetores unitário e JK na primeira linha, e o vetor OA, que é 3, 1, 2, o vetor OB, que é 1, 2, 3, aplicamos aqui a regra de Sarri, nós ficamos com 3i mais 2 multiplicado por 1 multiplicado por j, 2j, mais k multiplicado por 2 multiplicado por 3, mais 6j, ou 6k. E agora, 1 multiplicado por 1 multiplicado por k dá menos k. 2 multiplicado por 2 multiplicado por i dá menos 4i. E 3 multiplicado por 3 multiplicado por j dá menos 9j. Essa soma é, portanto, menos i menos 7j mais 5k. Isso aqui, portanto, é o vetor normal ao plano. Nós sabemos que a equação de um plano é da forma ax mais bx mais c z mais d igual a zero. Nós vamos tomar agora um ponto e satisfaz a essa equação, e um ponto que satisfaz a essa equação é, por exemplo, o ponto A deve satisfazer essa equação, que é 3, 1 e 2. Então, nós vamos ficar com as coordenadas do nosso vetor normal é menos 1, menos 7 e 5. Portanto,
tomando agora um ponto que satisfaz essa equação, por exemplo, o ponto A, nós ficamos com 3, melhor dizendo, 1 negativo multiplicado por 3, mais 1 menos 1 multiplicado por 7, mais 5 mais 2 multiplicado por 5, mais D igual a 0. Aqui fica 3 negativo, 7 negativo, mais 10, 10 mais 10 menos 10 dá 0, e se implica em dizer, então, que o parâmetro D, que dá a distância entre o plano e a origem do sistema, é igual a 0. Significa dizer que este plano, a distância dele em relação à origem é 0. Então, aqui agora, nós podemos montar a equação do plano. Os coeficientes, aliás, as coordenadas do vetor normal é menos 1, então fica menos x menos 7y, desculpa, aqui é y. B é menos 7, então menos 7y. C é 5, mais 5z, igual a 0. Essa, portanto, é a equação do plano alfa. Na nossa fórmula aqui, o A, B, C são as coordenadas do vetor normal ao plano alfa, e o x0, y0, z0 é um ponto conhecido pertencente ao plano beta. Assim, nós vamos tomar como ponto P o ponto C, que é conhecido, e nós temos que o ponto C tem coordenadas 2, 1 e 4. Então, nós vamos transportar a nossa fórmula para a página seguinte. O nosso plano alfa é dado pela equação menos x menos 7y mais 5z. A nossa altura h é igual, fazendo a substituição na nossa fórmula, nós vamos ter no numerador módulo de A, que é menos 1, multiplicado pelo ponto P. O nosso ponto P, que deve ser um ponto conhecido, eu vou tomá-lo como sendo ponto C, que é um ponto que nós sabemos que pertence ao plano
beta é o plano da face superior do paralelepípedo. Então vai ficar menos 1 multiplicado por 2 mais P é menos 7, menos 7 multiplicado por 1 mais C, que é 5, multiplicado por 4. No denominador, a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais menos 7 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. No numerador, nós vamos ficar com módulo de 2 multiplicado por menos 1, menos 7 menos 2 dá menos 9, menos 9 mais 20 dá 11. Módulo de 11, que é igual a 11. E no denominador nós ficamos com 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado, 49, 49 mais 1, 50, mais 25, 75. Portanto, a raiz quadrada de 75. Esta é, portanto, a altura do nosso paralelepípedo. E como nós vimos, o volume do paralelepípedo é igual a raiz de 75 multiplicada pela altura, mas a nossa altura é 11 dividido pela raiz de 75. A raiz de 75 cancela com a raiz de 75. Isso fica igual a 11. Portanto, o volume do nosso paralelepípedo, como já era esperado, é igual a 11. Como nós encontramos esse mesmo valor empregando o determinante.